Então, a gente vai começar aqui, né, a nossa primeira aula. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Eu sou advogada, sou especialista na área de direito de família e direito criminal. Né? Nós vamos falar desse primeiro módulo de coisas muito bacanas, eu espero que vocês gostem. Esse é o primeiro módulo, a gente vai apresentar para vocês um novo mundo aí dentro do direito, né? Tanto eu quanto a Tamires, agora mesmo eu vou abrir espaço para ela se apresentar também. E a gente quer que vocês participem, tá? Que vocês deem suas opiniões. Eu sei que muita gente é tímida, mas aqui vocês podem ficar à vontade, tá? Eu vou pedir para vocês também, quando qualquer um de nós ou um colega estiver falando, para vocês desligarem o microfone, só para poder não dificultar que a pessoa possa estar conversando com a gente, tá bom? Eu vou passar para a Tamires agora, para ela se apresentar. Pessoal, muito boa tarde a todos. Estou olhando de live aqui que eu estou enviando os convites para vocês aqui. Estou no computador na reunião e no outro aqui eu estou enviando os links para as pessoas poderem entrar. Mas eu sou a Tamires, eu sou estudante de Direito. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou com a professora Ana Paula, é nosso terceiro módulo juntos, né, professora? Quarto módulo juntos. A gente já teve 3 turmas de primeiro módulo, essa é a nossa terceira turma de primeiro módulo, e uma de segundo módulo. Então, já fica o convite aí, né, professora, para dar continuação com a gente para esse módulo, se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, eu preciso muito que vocês falem o que vocês não gostaram, o que a gente pode melhorar, porque isso é muito importante para a gente, tá bom? E o que vocês precisarem é só contar comigo aí. Pode me chamar no privado ou no grupo, como vocês preferirem. Estou assistindo uma aula, então procurar um lugar mais silencioso. Estou assistindo uma aula, então procurar um lugar mais silencioso. A Miriam está nos assistindo do shopping, tá, gente? Por isso. Então, gente, já vi mais um rostinho conhecido aí, José Francisco. Ele estava no segundo módulo com a gente. Tudo jóia? Então, vocês já perceberam que como funciona. Como a gente não teve a nossa segunda-feira, né, como nosso primeiro dia, então hoje é o nosso primeiro dia. Todas as segundas-feiras a Tamires sempre vai mandar para vocês qual que é o cronograma da semana, né? Vai começar a mandar algumas coisas que vocês já vão perceber qual que é o assunto dessa semana. Então, cada semana a gente trata mais voltado para um assunto, vocês vão perceber isso. Vocês também vão ver que a gente gosta muito de música e de filme, né? E que a gente tenta fazer o direito de uma forma mais leve, porque é assim que o direito tem que ser, né? A gente tem que conseguir enxergar o direito no nosso dia a dia. Então, para quem já me conhece, sabe como que são as nossas aulas, né? A gente se diverte, a gente ri, a gente brinca, sabe também como que funciona a nossa semana. Para quem está entrando agora, vai ver também como que o nosso grupo funciona. Independente do grupo estar aberto ou não para vocês mandarem mensagens, sempre, tanto eu quanto a Tamires, estamos disponíveis para vocês. Vocês podem chamar a gente no nosso WhatsApp, não tem problema nenhum, né? E sempre que a gente tiver disponibilidade, a gente vai estar dando esse retorno para vocês, tá bom? Hoje vai ser a nossa primeira aula oficialmente, né? Tanto virtualmente como no WhatsApp está sendo a nossa primeira aula. E a gente, essa semana, vai falar sobre direitos humanos, tá? Eu opto por iniciar falando sobre direitos humanos por se tratar de um assunto tão importante para nós, né? A gente não imagina que é tão importante, mas vocês vão entender que é. No curso de direito mesmo, na graduação de direitos humanos não é uma das primeiras matérias que a gente vê. Na nossa grade curricular, não é uma das primeiras matérias que a gente vê. Mas, pelo caminho que a gente vai seguir a partir de agora, e vocês vão entender, tanto até o final do primeiro módulo,
quanto quando vocês entrarem no segundo módulo, né? Vocês vão ver que tudo isso vai ter um caminho, um passo a passo, para vocês irem entendendo os direitos nas nossas vidas, tá? Então, a gente vai começar falando sobre direitos humanos. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu quero saber. Tranquilo, então. Então, a gente vai começar falando, né, dos direitos humanos no contexto histórico, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas, assim, no ensino médio, provavelmente na aula de história, a gente estudou sobre a Revolução Francesa, né? E tem um termo que a gente fica na cabeça da gente, às vezes a gente decora para a própria prova, né, de história, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Seria a base dessa revolução, via de regra. E eu trago essas 3 palavrinhas para vocês também entenderem as 3 gerações de direitos humanos. O que a gente chama de geração? O direito humano, ele vem se desenvolvendo de acordo com a história da humanidade. Então, com o surgimento de determinadas situações, o direito também vai mudando, né? Porque o direito, ele é móvel, ele se movimenta. Quando a gente fala em direito, a gente não pode pensar numa ciência estática. Olha, o que está escrito é aquilo e ponto final. Não, por quê? Vocês podem notar que as nossas leis vão mudando, vão sendo geradas de acordo com os acontecimentos do mundo. Hoje nós temos internet, nós temos crimes cibernéticos acontecendo e o direito tem que acompanhar isso. São criadas novas leis, são criados novos crimes. Então, tudo que acontece no direito nunca para. Nunca para. Hoje a gente tem o casamento homoafetivo, que há um tempo atrás não tinha, né? Então, isso tudo vai surgindo de acordo com o desenvolvimento humano. As nossas vidas vão mudando, o direito tem que acompanhar isso, né? Para poder proteger os nossos direitos. Então, ele tem que acompanhar. E isso acontece, né, com os direitos humanos, tá? Os direitos humanos, ele tem um pré-conceito que muitas pessoas falam assim, olha, direitos humanos é só para o preso. Né? A gente só vê falando de direitos humanos nos jornais quando alguém foi preso e um representante dos direitos humanos vai até lá. E vocês vão entender que direitos humanos não é só na parte criminal, tá? Então, a gente falando da questão histórica, existem gerações de direitos humanos. A primeira geração, a gente equipara a liberdade. Nessas 3 palavrinhas, liberdade, igualdade e fraternidade, a primeira geração de direitos humanos, a gente equipara à liberdade. Então, do que a gente está falando? Do nosso direito à liberdade, dos nossos direitos civis e políticos, né, que é o direito de votar, o direito de defesa contra as intervenções do Estado. O mundo estava num momento que falava assim, olha, a gente passou por um grande período de dependência de um rei. A gente não quer mais que o Estado interfira na nossa vida. Então, nesse momento, buscou-se os direitos que garantiam o seu patrimônio, que garantiam que o Estado não ia lá mexer na sua vida. Então, nesse primeiro momento, aquele direito de liberdade, de propriedade, tirava o Estado. Quando eu falo Estado, é o governo. O governo não interferia na vida do cidadão. Então, naquele momento, o que as pessoas buscavam era essa liberdade, né? Seria os primeiros passos dos direitos humanos, tá? Aquela primeira base. Eles estavam focados nesses direitos. Só que o tempo foi passando, né? E a gente vai chegando aos poucos a uma segunda geração. Porque chega um momento que a pessoa começa a pensar na igualdade. Eles param e pensam assim, olha, o Estado não está interferindo mesmo na minha vida. Só que a gente percebeu que ele precisa interferir em algumas coisas. Tem pessoas que estão passando fome, né? A gente precisa de alguma regulamentação com relação às nossas vidas como empresários. Então, a gente chega na igualdade, que seria a segunda geração dos direitos humanos. Então, naqueles direitos que a gente já buscava, são acrescentados mais direitos, né? Os direitos econômicos, sociais e culturais.
Então, começa-se a preocupar em garantir cultura, em garantir uma situação social melhor para todos em comum. Então, saiu daquela situação que eu preocupava com o meu direito só, para começar a preocupar com o direito dos outros também. Então, aí a gente entra na segunda geração dos direitos humanos, né? E com o desenvolvimento da humanidade, a gente vai percebendo que tem mais direitos que precisam ser protegidos. E a gente chega na terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos, né? A proteção ao meio ambiente, a preocupação em manter a paz. A gente começa a pensar no mundo, né? Então eu trago para vocês liberdade, igualdade e fraternidade. Aquelas 3 palavras que a gente conheceu na Revolução Francesa. Então fica mais fácil da gente gravar essas 3, né, fases dos direitos humanos, lembrando das 3 palavras: liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Só que hoje não se falam somente em 3 gerações, tá? Essas 3 gerações são as mais estudadas, tá? Hoje se fala até em 5ª, 6ª geração. Por quê? Veio a 4ª geração com a preocupação na proteção especificamente das águas, né? A gente tem a 5ª geração que já entra todos esses direitos voltados para a internet, né? Então, quanto mais vai se desenvolvendo, a gente vai tendo essas preocupações com os direitos humanos. E aí vocês percebem que os direitos humanos não protegem apenas um grupo específico, né? É graças aos direitos humanos, por exemplo, que a gente tem uma carteira de trabalho, que a gente tem direito a férias, que a gente tem direito a 13º. Isso tudo não veio apenas da CLT, né? Vem de uma coisa maior, fora do nosso país, né? Fora do nosso estado constituinte, que vem através dos direitos humanos, tá? Então eu quero que vocês comecem a enxergar os direitos humanos de uma forma bem maior, de uma forma bem mais ampla. Tudo bem? Até aí tá dando para entender mais ou menos essa questão da construção, de como vem acontecendo isso pra gente? Sim. Então tá. Agora a gente vai para um contexto histórico que é um dos mais pesados da nossa história, né? Eu falo da nossa história, da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, tá? Não há quem visualize a Segunda Guerra Mundial que não seja de uma forma, vamos falar, no mínimo triste, né? Nós temos o conhecimento... Ana Paula, Sim, diga, Vitor. tem gente que está com o microfone ligado e está dando cacofonia aqui nos ouvidos da gente. Tá, deixa eu ver. Miriam, tem como Oi. desligar o seu microfone? Enquanto eu tô falando, que tá dando microfonia, que a Vilma disse. Isso, deu certo. Melhorou, Vilma? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente passa, né, a humanidade passa pela Segunda Guerra Mundial e chega a um fim da guerra de uma forma totalmente perplexa, né? A gente vê uma pessoa, vamos falar assim, né, tudo em torno de uma pessoa, que seria o Hitler, destruindo vidas, destruindo literalmente o que a gente chamava de humanidade de uma forma surreal, né? Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, quando a gente acompanha noticiários, quando a gente vê reportagens, quando a gente assiste filmes que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente sente uma tristeza profunda sobre tudo o que aconteceu. Não tem outro sentimento, né? Hoje em dia apareceram alguns extremistas aí achando lindo Hitler, achando, né, matando gente na escola em nome do Hitler, uma coisa surreal, que é inconcebível. Nós temos que conversar com nossos jovens sobre essas situações. Então, o mundo passou perplexo pela situação mais triste da história da humanidade, vamos falar dessa forma, né? E os países pararam e falaram assim, gente, isso não pode acontecer de novo. A gente tem que, de alguma forma, barrar para que nunca aconteça, jamais aconteça novamente alguma coisa como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, vários países
sentam e pensam assim, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se acontecer alguma coisa como a Segunda Guerra Mundial, a gente está totalmente à mercê disso, né? Já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, né? Depois da Primeira Guerra Mundial foi formada a Liga das Nações, que tinha o intuito de manter a paz mundial. E aí eles perceberam que a Liga das Nações não deu conta disso, tanto que veio a Segunda Guerra Mundial, né? Então eles tentaram, inicialmente, para escrever a Carta às Nações. Foram 51 países que se dispuseram a tentar fazer alguma coisa para que nada disso acontecesse de novo, tá? Aí tá 50, em 2011 foi atualizado para 193 países, os países que participam da ONU. Né? Através dessa Carta às Nações surgiu em 1945 a ONU, que é as Organizações das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, com o intuito principal de manter a paz, né? Esses países visualizaram, olha, gente, a gente chegou num ponto que depois da Segunda Guerra Mundial vier uma pior que essa, pode ser catastrófico para o planeta. Então surgiu, né, a Organização das Nações Unidas com esse intuito de lutar pela paz, de garantir a paz, né, de observar o mundo com um olhar mais crítico para se manter uma proteção contra esse tipo de situação. Né? E isso foi bem mais amplo. A atuação da ONU hoje não é só voltada para a guerra, que é o que eu já falei para vocês, né? Países em situação de extrema pobreza, né? Vocês vão ver que tem essa intervenção. Então, a Organização das Nações Unidas surgiu de uma catástrofe. Ei, Zélia. Boa tarde, eu sou a Zélia. Prazer, Zélia. Meu nome é Ana Paula, tá? Eu sou professora. Igualmente. A gente vai conversar muito, tá? O início da aula que você perdeu vai ficar gravado, aí você vê o inicinho, tá bom? Que você perdeu. Tá bom, eu vou ficar te ouvindo, mas não vou ficar só aqui no ouvido que eu vou ficar te ouvindo, tá? Vou sair da câmera. Tá, jóia. Mas se quiser falar, pode falar, tá? Beijo. Tá bom, eu chamo. Tá, jóia. Tchau. Tchau. Então, gente, a ONU, ela, vamos falar que foi como uma flor que brotou no meio daquela tragédia toda. Né? Países se uniram para falar, olha, a gente não vai aceitar novamente uma situação como ocorrida na Segunda Guerra Mundial. Né? E a ONU surge em 1945 e em 1948 vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né, que vamos falar assim, essa lei tão importante, ela é internacional, tá? E vocês também vão entender nessa caminhada nossa que, infelizmente, não são todos os países, né, que se inseriram, né, que se prontificaram a seguir essa declaração, tá? Em 2011, como eu falei para vocês, eram 193 países membros, eu vou procurar saber atualizado se mantém os 193. E a Declaração dos Direitos Humanos veio para resguardar, né, para deixar escrito todas as situações que são consideradas desumanas. Né? Ela vem para defender, para colocar, olha, se você é um ser humano, você tem esse direito. Né? E ela tem uns fatores que embasam, né, essa lei. Tem aí, ó, universalidade e inalienabilidade. O que isso quer dizer? É universal. É para todo mundo. Tá? Não existe aquilo. A Luísa, ela não vai ter esse direito. Né? Quem vai ter vai ser só a Vilma e a Vânia. Mas a gente vai escolher quem vai ter. Não tem isso. Tá? É inalienável porque você não vende seu direito. E você também não abre mão dele. Você não pode virar e falar assim, olha, eu não quero ter direito à vida. É um direito seu, é o seu direito. Os direitos humanos são os direitos que vocês têm, que vocês não podem abrir mão dele. Você não pode virar e falar assim, olha, eu quero ser torturado até a morte. Você não pode falar isso. Poder você até pode,
Mas não quer dizer que alguém vai lá e vai te torturar até a morte, porque você é um ser humano, tá? Eles são indivisíveis, todos os direitos, eles existem juntos. Não podem ser divididos, eles caminham juntos. Os direitos humanos, eles são garantidos na sua totalidade, tá? Não tem discriminação, é para todo mundo. Todo mundo participa e todo mundo é incluído nesses direitos, tá? E aí, vocês veem lá no número 6 que eu coloquei, depois vocês vão receber esse material, tá, gente? Esses vocês não precisam anotar que vocês vão receber. Responsabilização e Estado de Direito. Na ONU, gente, ela tem várias subdivisões, vamos falar assim, tá? Dentre elas, tem aquelas divisões que são responsáveis por determinados assuntos. Por exemplo, tem o Conselho de Segurança da ONU. Ele é voltado literalmente para a segurança. É um conselho composto por 15 países, tá? Desses 15, 5 são imutáveis desde o início da Constituição da ONU, né, que são os Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Esses 5 países, eles sempre vão estar no Conselho de Segurança, tá? Isso é questionável, existem questionamentos sobre isso, né? Os outros 10 países, eles vão sendo votados, vão mudando com o tempo, né? Por que eu estou dando o exemplo do Conselho de Segurança da ONU? Existe o tribunal, né? O tribunal, que ele é um tribunal internacional. A gente chega aqui no ápice, como a gente está falando de direito, o Tribunal Internacional, ele vai julgar crimes contra a humanidade, tá? O exemplo que a gente tem mais próximo, que a maioria de vocês às vezes nem sabem que é o caso da Lei Maria da Penha, tá? A Maria da Penha, ela quase foi morta várias vezes pelo seu marido. No segundo módulo a gente vai falar mais sobre isso, então vocês preparem-se para o segundo módulo. E ela só conseguiu se resguardar, por quê? Ela teve que buscar ajuda no Tribunal Internacional, tá? O marido dela tentou matá-la por várias vezes e ela teve que buscar ajuda do Tribunal Internacional e falar assim, olha aqui, ONU, pelo amor de Deus, o meu país não está fazendo nada. O meu país está vendo meu marido me matar e não faz nada. Então, depois disso, que o Tribunal Internacional acionou o Brasil e falou assim, olha, você tem que tomar uma atitude com relação a isso, né? E veio a Lei Maria da Penha. Então, vocês vão ver que os direitos humanos, eles não são exclusivamente para criminoso, como a gente escuta. Ah, direitos humanos é só para ladrão, é só para preso, né? E aí, a gente começa a enxergar os direitos humanos de uma forma bem mais ampla, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão bem quietinhos, gente. Alguém tem alguma dúvida? Luísa, o seu microfone está fechado. Não está ouvindo. Não está dando para ouvir. Peraí, gente. E pareceu para mim que agora seu microfone está aberto, Luísa. Não está dando para ouvir. Deixa eu ver. Deixa eu te falar. Ah, eu ouvi. Meu microfone está fechado, porque eu só estou ouvindo, tá? Tá jóia, tá jóia. Diga. Mas você vai falar que esse assunto de direitos humanos, a gente está caladinho, mas você tocou no assunto que eu falo, que eu era professora, já sou aposentada, e o povo falava, direito humano é só para bandido, é só para isso, para aquilo. Aí me dá uma dor no coração de ouvir isso, né? Porque eles também têm direito. Exatamente. E é falta de conhecimento, né, Luísa? A falta de conhecimento é muito triste, né? Muito bom essa aula por causa disso. Pois é, a gente cresce num país que tem questões culturais muito enraizadas, né? Então é muito mais fácil você julgar do que você procurar a informação. Justamente. Você não busca informação. Você acha uma situação e é aquilo e pronto. Diga, Vilma. Eu acho assim, a ONU precisa de uma revisão mesmo. O Conselho de Segurança, por exemplo, é muito questionável nos países mais belicosos do mundo, né?
está com ditadura há anos, né? Um regime ditatorial não é é o regime inteiro é ditatorial há vários anos, e faz, obrigatoriamente, tem que ser representado no Conselho da ONU. Olha a Rússia. A Rússia está em guerra e ela é um dos países imutáveis do Conselho de Segurança. Né? São questões realmente questionáveis. Né? São, desses países, só a China que não foi um dos vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Então, inicialmente, pensou-se assim, olha, são os países que foram vitoriosos. Mas o mundo muda. Né? O mundo muda. Então, a ONU, em determinadas situações, também tem que pensar na sua questão interna com relação a essas mudanças. Né? A gente precisa... A ONU é necessária para o mundo. Né? A intervenção da ONU é muito necessária. Mas a gente vê que não tem tanta força em determinadas situações. Na atual guerra, que a Rússia está envolvida, a ONU tem tentado, de uma forma pacífica, finalizar o conflito. E já tem mais de um ano. Né? E se outros países começam a entrar para interferir de forma armamentista, olha, tem muita gente que fala assim para mim, Ana Paula, mas é só os Estados Unidos entrar e ajudar, mas aí é uma linha muito tênue para virar uma guerra mundial. Outros países se envolvendo, aí a gente na terceira guerra. Então, infelizmente, o ser humano é muito difícil. Né? A ganância é um dos pontos altos de qualquer guerra. E a gente sabe disso. E a maneira de interferir de forma pacífica é uma solução que, assim, é o que a gente tem que fazer, mas muita gente já questionou, olha, já devia ter invadido e acabado com isso. Né? A gente fica ali na balança, né? A gente mesmo vê tanta gente morrendo, tantos civis estão morrendo, e aí, às vezes, eu mesmo falo, ai, gente, dá vontade de mandar invadir e resolve de uma vez, enquanto a gente está aqui assistindo, parece que a gente não está fazendo nada. Né? Mas, Ana Paula. Sim. Ana Paula. Pode falar, amiga. Mas aí também tem um outro fator, que é a política. A política também influencia muito, sabe? Da gente não conseguir muito, porque os empecilhos, a politicagem, eu acho que isso tudo também influencia muito. Eles estão negociando literalmente de forma política. Eles estão tentando negociar de forma política. Né? Estão fazendo alguns vetos contra a Rússia. Né? Eles estão tentando dessas maneiras. Né? Tentando prejudicar de forma financeira a Rússia para ver se eles colocam fim, né, à guerra. E esses são os métodos, vamos falar assim, pacíficos que a ONU tem de agir nessa situação, para não chegar à intervenção armamentista, que é o risco da gente entrar numa terceira guerra. É verdade. É igual a Vilma falou aí, sobre a ONU tomar uma iniciativa também. Mas é isso mesmo, a aula está ótima, estou entendendo bem. Ai, que bom, tá? Gente. Qualquer dúvida eu peço para vocês perguntarem, tá? E a gente tem professor de história na turma também. E aí ele pode ajudar também a contar, né, Zé? Então, temos professor de história. Mas com relação aos direitos humanos terem esse preconceito de só serem voltados para criminosos, isso é cultural. Né? Como a gente não conhece, tudo que a gente não conhece, a gente não tem acesso, a gente fala só o que a gente sabe. O que a gente está vendo no jornal são os direitos humanos trabalhando pelos presos. É o que passa no jornal. Ninguém fala que tem os direitos humanos trabalhando pelos trabalhadores. Né? Ninguém fala os direitos humanos trabalhando pelas mulheres. O que aparece no jornal são quando eles vão ajudar os criminosos. Aí o pessoal cai matando. Olha lá, ó, tá ajudando preso. Né? Aí vem aquela frase que me mata, gente. Eu já falei muito essa frase. Antes de eu estudar direito, antes de eu trabalhar no direito criminal. Bandido bom é bandido morto. Gente, pelo amor de Deus. Agora que vocês estão tendo contato com o direito, não fale. Por mais raiva que você tenha de alguma situação, de algum crime, não fala isso. Sabe? Gente, peraí. Se pensar que o preso também tem direito a ele, mas a dignidade do ser humano fica aonde? E não é só a dignidade deles, sabe? Hoje,
Atividade física. trabalhando diretamente com isso, em volta do preso tem uma mãe, tem um pai, tem uma esposa, tem filhos. É um conjunto de pessoas que são afetadas. Você acha mesmo que aquela mãe queria que o filho estivesse preso? Você acha que aqueles filhos queriam ver? Então você acha que quando aquela mãe vai visitar o seu filho num local que teoricamente ele deveria estar sendo reabilitado para sair e voltar à sociedade bem, e você chega lá, eles estão numa cela que cabe 5 e tem 50, né? É aquilo que você falou, Paula, na aula que nós tivemos presencial, que fala, você tem defensora de criminoso, você defende criminoso? Não, sim, ele tem um direito de defesa. Aí lá no julgamento é que vai ver se ele é réu primário, se ele é reincidente, porque que vai somando, soma um pouquinho para cima, ou desce, aí que vai ver a pena real. Eu acho, sim, que ele tem que ter o direito, sim, só que ele tem de cumprir o que ele fez, né? O crime que ele cometeu. Mas com dignidade, né? Sim, o que é garantido? Quando a gente fala que ele tem direito à defesa, quer dizer que ele tem direito a passar por todo o processo penal dentro do que está escrito na lei. Isso. Né? Ele não quer dizer que ele não vai pagar pelo que ele fez, mas que seja feito da maneira legal, que seja feito da forma que está escrito. Né? Diga, Vilma. E ele tem também é proporcional. Respeito lá no presídio, né? Porque eu acho assim, não é porque ele é um bandido, ele tem que ficar lá numa situação subhumana. Eu acho isso errado. Ele tem que pagar o crime dele, mas pagar com dignidade, com respeito que ele merece, não é? Exatamente. Diga, Vilma, você estava falando? Não, eu concordo muito com a Miriam. E olha, eu acho, graças a Deus, eu sou da área da educação, né? Eu sou pedagoga. Nunca falei que bandido bom é bandido morto. Apesar de que em algumas vezes, por exemplo, quando me roubaram o carro já 2 vezes, tudo, eu falava, vontade de matar esse filho da puta. É diferente, desculpa, gente. É diferente. A gente sabe que eles estão atuando contra a sociedade de alguma forma. Né? Mas o que a gente tem que respeitar é que o mesmo direito humano que eu tenho, ele também tem. Né? Então, assim, tudo tem um envolvimento muito grande. Não é só ele, né? Não só o preso, é a família do preso, é o meio em que ele vive, é o meio ambiente em que ele está, a cidade onde ele está. Né? A gente tem situações dos Estados Unidos, por exemplo, que a norma é diferente da nossa. Cada estado tem sua própria constituição. Tanto que tem lugar que é a favor da pena de morte e tem lugares que não. Né? A Tamiri está colocando, ó. E vale lembrar que tem vezes que as pessoas... Deixa eu abrir aqui. São presos injustamente. E ainda tem isso. Imagina, gente, no nosso país, que a gente tem que admitir que não tem uma boa estrutura carcerária e não tem uma boa estrutura legal com relação a essa situação que a gente está falando. Vocês já imaginaram se a gente tivesse pena de morte? Quantas pessoas iam morrer inocentes? O risco das pessoas morrerem e depois descobrirem que eram inocentes. Infelizmente, a gente sabe que o nosso país não tem essa estrutura. Então, quando a gente falar em direitos humanos agora, e eu peço para vocês que agora são estudantes do curso de Direito, para vocês terem essa imagem. Os direitos humanos garantem para a gente não é só questão carcerária. Né? O direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, isso tudo está lá escrito na Declaração dos Direitos Humanos. Né? Mas vende muito mais imagem no jornal falar que os direitos humanos estão lá para defender o preso. Sim. Vende muito mais imagem. Né? Então, é uma coisa que eu quero combinar a partir de agora com vocês. Né? A partir de agora, tudo que vocês lerem, tudo que vocês assistirem, que vocês comecem a ter uma consciência crítica maior. Peraí, vamos repensar a notícia que eu recebi. Tá? Não é falando que a notícia está errada, mas os nossos olhos para analisar essa notícia tem que ser diferente. O olhar crítico. Tem que ser diferente, tá? Eu vou passar para frente. Miriam, oi. Desliga seu microfone um pouquinho pra gente. Vou colocar aqui a tela pra gente continuar e falar sobre os direitos humanos no Brasil.
qual que foi o maior marco dos direitos humanos no Brasil? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela na semana que vem. Foi a A nossa... Constituição. É isso aí, gente. Constituição Federal de 1988. Foi o grande marco dos direitos humanos no nosso país. Tá? Várias coisas que estavam lá na Declaração dos Direitos Humanos vieram escritas aqui na nossa Constituição de 88, né, que é a nossa atual Constituição. A gente sabe que ela não é seguida bonitinho como deveria. Gente, a nossa Constituição é linda. Se vocês lerem, a nossa Constituição é linda. Tudo que está escrito nela é lindo. Sabe, é uma utopia, é surreal. Porque se fosse tudo bonitinho do jeito que estava escrito, nosso país seria divino, gente. Divino. Semana que vem a gente vai falar mais sobre ela. Vocês vão receber uma em PDF para vocês terem. Diga, viu? Não, eu adoro a nossa Constituição. Eu ajudei a escrever a Constituição de Minas Gerais, é uma cópia praticamente, né, da Constituição. Sim. Da Constituição Nacional. Então, eu era assessora na Assembleia, eu vibro com a nossa Constituição. Um dia vai ser seguida. Ai, é o que eu espero. Porque todo dia que eu vejo alguém literalmente rasgando a Constituição, meu coração dói. Acho absurdo. Nosso país seria perfeito se a Constituição fosse seguida, gente. E ela é o grande marco dos direitos humanos do nosso país, tá? É o início, é um pontapé que foi dado. Eu não vou entrar muito, porque a gente vai falar mais dela, mas assim, ela recebeu o apelido de Constituição Cidadã, por causa da participação dos cidadãos na sua Constituição, sabe? Ouviram os cidadãos, né? A gente tinha saído de uma situação, não vou entrar muito, aí eu entrando, falei que não ia entrar muito, eu tô entrando, né? A gente estava saindo do militarismo, gente, né? Do regime militar, assim, ferrenho, e ela veio trazendo um respiro para o país, e é o grande marco. Tá? Eu não vou falar muito dela, que a gente vai falar mais dela, mas ela é o nosso grande marco, tá? Diga. Tinha alguém com a mãozinha aberta? Ana Paula. Sou eu, Ana Paula. É só para saber essas observações pequenininhas que estão passando. Eu estou tentando copiar, mas está pagando muito rápido. Não precisa, Figênia, sabe por quê? A gente vai mandar no grupo para vocês, em PDF. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Isso tudo que a gente passa aqui, a gente vai mandar. Tá bom? Então, gente, o que a gente tem? Chega ao Brasil, em 1988, o nosso grande marco dos direitos humanos. Né? E depois da Constituição foram vindo vários outros marcos de direitos humanos. O próprio Estatuto da Pessoa Idosa é um grande marco de direitos humanos. Tá? Houve uma convenção dos direitos humanos antes do Estatuto vir. Né? A própria Lei Maria da Penha. Vocês vão observar várias leis que hoje a gente tem. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E aí é a hora de vocês terem aquela visão ampla. Né? É o momento de você pensar, olha, a gente não fez, essas leis não surgiram no nosso país só porque o nosso país é fofinho, bonitinho, não. Né? Tem uma lei internacional que obriga que o nosso país siga rigidamente, né? Garanta rigidamente os direitos humanos. E ele está aí quebrando pedra, mas aos poucos a gente tem conseguido muitas coisas. Né? Coisas polêmicas, lógico, porque sempre vai ter polêmica. Porque em se tratando de seres humanos, a gente tem pensamentos diferentes. Cada um teve sua criação diferente, cada um tem a sua religião, né? Cada um veio de uma cultura diferente, de uma cidade diferente. Então é lógico que sempre vai ter divergências, né? Tem assuntos polêmicos. E o que eu gostaria de pedir para vocês quando tem essas discussões polêmicas, que vocês pensem, né? Por um momento, Ana Paula, saia da pessoa Ana Paula e visualize os direitos humanos. Olha, o que eu estou olhando aqui, talvez eu não concorde, mas é um direito humano, é um direito de todos os outros seres humanos. Eu posso não querer para mim, mas as outras pessoas têm direito a esse direito, né? As grandes polêmicas, as atualmente mais discutidas, né, com relação a questões raciais, com relação a questões homofóbicas, né,
Ana Paula, Diga, eu posso falar? pode. É o seguinte, eu vou sair porque eu tenho um médico agora às 2h10, Sim, tá? tudo bem. Agradeço muito, que Deus te abençoe todo mundo. Abraço a todos Tá aí. jóia. Depois você assiste o finalzinho. Obrigada. Beijo. Então, o que acontece? Quando tem essas situações polêmicas, por mais que a gente tenha as nossas convicções religiosas, nossas convicções morais, né? Eu falo morais porque cada um tem a sua moral. Cada um teve uma criação, né? A gente tem que começar a parar antes de qualquer crítica, antes de qualquer observação e agora pensar nos direitos humanos. Olha, é o direito daquela pessoa. Às vezes eu não quero o direito, né? Vamos falar de casamento homofóbico. Vamos falar esses que causam mais polêmicas, né? A questão do homossexual, a questão racial. Tá, eu sou contra o casamento homossexual. Tudo bem. Mas É um direito humano deles. E aí, é a hora de você parar. Peraí, eu sou contra, tá? Vai afetar algum direito meu? Vai afetar algum direito humano meu? Vai afetar o direito de alguém da minha família? Vai causar algum dano? É a hora que a gente pensa. Por mais difícil que seja, em algumas situações, a gente pensar assim. Tá? Porque tem situações, vamos dizer, punk, pra gente conseguir abstrair e pensar. Justamente porque cada um tem sua criação. Né? Aí você respira fundo e fala, meu Deus do céu. E aí é a hora de você respirar e pensar, tá, eu penso de uma determinada forma, mas o que os direitos humanos falam com relação a isso? Né? Teve uma situação ontem, eu vi ontem no jornal, não me lembro se aconteceu ontem realmente, essa a questão entra na questão de discriminação, um Uber, aí mais voltado para a religião, foi atender, não sei se vocês acompanharam, passou em vários jornais ontem, foi atender uma corrida, e eram pessoas saindo de um centro de candomblé, e elas estavam com todas as vestimentas, né, e na hora que as pessoas foram entrar no carro, ele fez um barraco, não deixou entrar, não vou atender, vocês não entram no meu carro, sabe? Sim. Ele pode se recusar a atender, né, determinadas, mas não com esse motivo. Você não vai entrar no meu carro porque você é macumbeiro, sabe? Cada um tem sua religião, né? Não entrando nessa situação de religião, mas agora voltado para os direitos humanos. Olha que situação, gente. Né? Ah, se não é um candomblé, tudo bem, você está saindo de uma igreja evangélica. Não, você não vai entrar no meu carro porque você é evangélico. Não, você não vai entrar no meu carro porque você é católico. Sim. Olha o nível de absurdo que as pessoas estão chegando de desrespeitar as outras pessoas. Sabe? A gente tem que ter essa visão, independente da nossa moralidade, da nossa religiosidade, da nossa criação, da nossa cultura, né? Que são culturas diferentes de estado para estado, de cidade para cidade. A gente tem que começar a parar, porque senão a gente não vai conseguir cumprir o que está escrito na nossa Constituição. Yes. A gente quer tanto isso pra gente, então a gente tem que querer para os outros, porque senão não vai ter como cumprir, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, e agora vocês têm obrigação de enxergar dessa forma, a gente está falando de uma coisa muito maior que a gente. De uma situação muito maior. E é de uma situação que salva vidas. Né? Muitas pessoas já foram salvas por leis que vieram né, da Declaração dos Direitos Humanos. Então, salvam vidas. Provavelmente as nossas foram salvas em alguma situação e nem sabemos por quê. Mas a gente tem essa garantia. Né? Digam, gente. Eu acho a maravilha do direito, sabe? Eu fui. Eu acho que a maravilha do direito reside nisso, você deixar de olhar só para dentro de você, para olhar para um coletivo. E tentar explicar racionalmente o porquê das coisas. Sim, e se parar para pensar, nem é tão racional. Sabe, a gente fala que o direito é racional porque está escrito, muita coisa está escrita. Mas quando a gente fala, por exemplo, a pessoa tem direito à dignidade, a dignidade da pessoa humana, a gente literalmente está fugindo do papel.
O que que é sim, dignidade? O que que é dignidade para mim? O que que é dignidade para Luísa? O que que é dignidade para Zélia, para José? Sabe? é, A minha dignidade enquanto ser humano é diferente da sua dignidade enquanto ser humano, sim, né? O que para mim significa uma vida digna, para muitas pessoas seria diferente. Tem pessoas que para ela queria só garantir que ela estudasse, que ela completasse os estudos dela, e isso seria a dignidade para ela, porque ninguém da família dela conseguiu concluir os estudos, sim, né? Então a dignidade também vai mudar de acordo com a vida que cada um teve. E quando você quer ir lá na Declaração dos Direitos Humanos falar que todo mundo tem direito à dignidade, olha a amplitude que é isso. Porque o que é dignidade para mim é diferente para cada um de vocês. Né? Ter e- direito à dignidade. Diga, viu? não, o que eu acho interessante, ontem eu estava vendo, desculpa que eu vou até citar nome, o que é até falta de ética, mas nós estamos tudo no mesmo bar. Ontem o camarote estava dizendo que R$ 18 para o pobre, de aumento do salário mínimo, é muito bom, dá para comprar mais um saco de feijão, eu pensei, sem vergonha. Como jornalista, na sua casa, um saco de feijão só vai acrescentar muita coisa. Mas falando naquela maior cara de pau, de R$ 18 para pobre, é uma boa quantia. E a gente está aí com. Quanto que tá mesmo, gente? A passagem de ônibus, senhor. Gente, 6 e lá vai. é assim, é aquela situação, né, viu? É a dignidade de cada um. Vamos supor, os R$ 18, por exemplo, para quem é um morador de rua, faz diferença. Mas o morador de rua está com a carteira assinada para ele receber um salário mínimo? Não está. Não, Olha não. como que um direito precisa do outro. Para esses R$ 18 fazerem diferença para aquele morador de rua, ele teria que ter outros direitos humanos, como o direito ao trabalho, como o Sim, direito à moradia. sim, Né? Então é fácil falar que vai fazer diferença para alguém ou não, quando cada um tem um contexto. Né? São é, vários contextos de dignidade. Então, para um direito humano pesar tanto, né, o salário mínimo, pela previsão constitucional, deveria suprir todas as necessidades de uma pessoa. básicas, é. É o que está escrito, deveria suprir tudo isso. Só que no entorno desse salário mínimo, que foi garantido constitucionalmente, tem várias outras garantias que ninguém está garantindo para gente. Sim, É aquela situação que eu falei, que os direitos, um depende do outro. Se todos os direitos fossem cumpridos, um salário mínimo seria lindo para todo mundo. é. Ninguém ia precisar de ganhar mais que um salário mínimo. Você já teria escola, você já teria assistência à saúde, você já teria direito ao lazer, a tudo, Exatamente. né? É, Isso tudo já estaria. Para que eu ia querer mais de um salário mínimo? Se eu teria é, todas essas garantias. Né? é, Medicação gratuita, você vai lá, não tem. Aí você tem que comprar. é. Então a gente precisa disso. Muita coisa já melhorou. Tem muita coisa para melhorar. Né? A gente não pode falar que não melhorou. Né? Há Não, pouco tempo atrás, muito há pouco tempo mesmo, vamos dizer assim, principalmente as meninas, a gente tinha que pedir autorização para os nossos maridos para poder fazer a laqueadura, né? Que é ligar as trompas. Isso foi praticamente ontem que liberaram pra gente. Que gracinha, né, gente? Que bom que eles fizeram isso por nós. A gente não vai precisar pedir mais marido autorização. Isso é um absurdo. Chegamos em 2023 para eles enxergarem isso. não vão longe, não. No Oriente, até hoje, em alguns lugares, a mulher tem que, o marido tem que dar autorização para ela viajar de uma cidade a outra. Olha que Sim, coisa. gente, tem países que mulher não pode estudar. Então, É, assim, é um absurdo. 2023, eu começo a rir para não chorar. Em 2023, a gente tem que comemorar uma coisa óbvia, que a gente não tem que pedir permissão pro marido para poder. É uma coisa óbvia. Né? Então, assim, a gente ri para não chorar. você tem razão. É tanta coisa que ainda tem que mudar. A gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu muita coisa. Né? A gente está há anos-luz dos nossos avós, dos nossos bisavós. Né? A gente já está a passos largos.
mas a gente vê tudo que a gente ainda precisa quando aparecem umas notícias dessas. É, nem tudo está acabado, gente. A sociedade está sempre em construção, né? Está sempre se refazendo. E a gente É lindo tem isso, hora que a né? gente tem que forçar, dar uma empurradinha no Estado para ver se vai no trampo, né? É. Porque é muito cômodo para eles ficarem paradinhos, né? Mas o bom é que Não agora, vão. agora a gente busca conhecimento, agora a gente junta assim para falar de direito, né? Antes não Eu tinha tinha uma isso. colega no curso de pedagogia que, se ela fosse comprar um batom dessas senhoras que vêm, da Avon, não sei o quê, Sim. ela tinha que telefonar para o marido dela, ela tinha conta bancária conjunta, mas ela tinha que telefonar para ele para pedir autorização. Eu falava com ela, mas ele faz isso com você? É chumbo trocado? Então, gente, Não, mas ele ganha mais. Eu falei, e daí? olha, Menina na gente, faculdade. tá vendo? A gente, nossa, Apesar parece. de que já tem tempo, porque eu fiz 81 anos em fevereiro, né? Então, é do meu tempo de moça, né? De novinha. Não, gente, a Mas gente até tem que lá, a mudar. cabeça de muita gente ficou estática. Pois é, a gente não Ficou tem que parada. ficar parado no ano que a gente nasceu, não, gente. A Não, tem gente está não. envelhecendo, a gente está modernizando junto. Tá, Porque cada tá. ano a gente está mais moderno. Hoje a gente está aqui sentadinho. Olha aqui pra vocês verem. Você vai imaginar a distância que cada um de nós está nesse momento e a gente está aqui junto. Né? A gente não pode parar no mundo, não. E se a gente parar, o direito para. A gente tem que fazer o direito caminhar. Ô, E a Ana gente Paula, se precisa. outro dia você nos indicou um livro, deixa eu perguntar. Vocês já leram um livro chamado A Distância Entre Nós? É de uma indiana. Não, Ela é tá. muito amiga, ela gosta muito da patroa, ela se conhece desde criança, mas ela se põe uma distância, a mulher também, que lei nenhum para você falar, ela sabe, olha aqui que eu estou falando, sabe, entre aspas, o lugar, entre aspas, dela, então, sabe? A distância Imagina. entre nós. Elas se punham e elas aceitavam. Tá vendo? E isso é cultural. Nosso tempo tá acabando, gente, mas eu não sei se vocês já ouviram falar no mito das cavernas. É, Né? O professor José, eu sei, com certeza. A professora Luísa também deve ter ouvido. O mito das eu também não cavernas. falei na sua oficina. Aqueles homens dentro da caverna, olhando só para a parede, para sombras produzidas pela fogueira. A vida deles era isso. E eles achavam que só existia isso. Aquelas sombras que estavam sendo produzidas nas paredes da caverna. Até que um conseguiu sair da caverna e enxergou muito além do que eles viviam ali. Sabe? Informação, educação, é isso. Quando você vê uma pessoa que se priva de conhecer o novo, ou que tem qualquer tipo de preconceito com relação ao novo, é aquela pessoa que está na caverna, é cômodo. Você está ali vivendo numa caverna, nada acontece, mas também nada te prejudica. Você não tem que ter medo de nada. Você está naquelas sombras e aquilo ali é sua vida. E o medo de ver muito mais que muita gente tem. A gente não pode ter esse medo. A gente tem que sair da caverna e enxergar tudo que tem lá fora. Se tiver que correr, a gente corre. Mas provavelmente a gente não vai ter que correr. Né? A gente tem que perder esse medo. Né? Vem tanta gente mais velha que vira e fala assim: ah, não, eu não tô na idade de mexer com curso mais de nada, não. Que não tá na idade, gente. A gente é que faz. É seguir. Não morreu ainda, tá na idade para tudo. Exatamente. Exatamente. E eu sou desse ponto de vista. E espero viver muitos e muitos mais anos, que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Também. Pois é. Então vamos sair da caverna. O fato de vocês fazerem o curso, né, esses cursos que a gente disponibiliza para vocês, quer dizer que ninguém aqui está querendo ficar dentro de caverna. E a nossa obrigação é tirar os outros de dentro da caverna também. Né? A gente tem que movimentar o nosso mundo, a gente tem que movimentar o direito, a gente tem que fazer a vida fluir, a gente tem que fazer as coisas acontecerem para que as coisas melhorem para a gente. Né? Que para os nossos filhos, para os nossos netos, a história seja diferente. Porque a nossa história está sendo diferente hoje por causa das outras pessoas que saíram da caverna há anos atrás e, ó, meteram a cara. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Gente, deu 3 horas. Eu tenho que finalizar essa aula, né? A gente vai continuar no grupo do WhatsApp. Vocês podem mandar mais coisas, a gente pode continuar batendo papo. Essa aula fica gravada para quem quiser rever ou quem não pôde estar, né? Que quiser assistir.
Vocês vão receber mais materiais até sexta-feira, tem muita coisa legal para vocês receberem, tá? Tem material em PDF, tem videozinho, tem música, tem filme para vocês assistirem no fim de semana, tá? Delícia. Então, assim, vai ser super bacana. Qualquer coisa pode me chamar e pode chamar a Tamires. Tá bom? Ok, tá bom. Muito Obrigada. boa tarde para vocês. Boa Até tarde. mais, viu? Beijo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.